Bem, vamos começar mais um react aqui no canal. Anime e seus mangás pilotos bizarros do canal Vício Nerd. Todo grande anime começa com uma ideia. Mas e se eu te disser que muitos dos seus animes favoritos começaram de uma forma bem... diferentinha? Charuto Uzumaki seria um detetive furry. Midoriya seria um vendedor com anemia. Mikasa seria homem e Eren seria uma garota. Pode parecer piada, mas eu não tô brincando. Assim como eu já mostrei um vídeo sobre episódios pilotos de animações que avaliam o potencial de uma história com um episódio de teste, com animes o processo é o mesmo. Só que no papel. E ao invés de ser um episódio piloto, eles nascem como um one shot. Uma história curta, com começo, meio e fim. Ou seja, uma história fechada, sem continuação. Feito apenas para testar o conceito e ver se alguma editora compra a ideia e se tem uma boa recepção por parte do público. Inclusive eu mesmo já cheguei a fazer um one shot. Quem quiser ler tá no comentário fixado. E no vídeo de hoje vamos analisar algum desses one shots dos animes que hoje em dia são uma febre. Dá uma pimbada no like se gostar e bora! E a gente já começa com um dos mais curiosos, o piloto de My Hero Academia. Ele é bem diferentinho, pois aqui não tem o Izuku, não tem o All Might e muito menos Pluzu. No lugar de Deku, quem protagoniza nessa versão é um carinha chamado Jack, o Stripper Midori. E ele aqui, ao invés de ser um estudante do ensino médio, Onde é que eu tô? ele é um CLT. Sim. Um empregado que trabalha numa empresa à beira da falência. A chefe dele, Akahashi, uma empresária que herdou o negócio do pai. O problem é que ela é tão mula Até agora parece bem diferente do My Hero Academia. quanto a filha do Silvio Santos tentando comandar o SBT. Jack é o funcionário do mês porque é o único que ainda não desistiu do negócio. Ou melhor, ele é o único funcionário. Ralando na rua para vender suportes para heróis. E de uma forma bem desesperada, diga-se de passagem. O sonho dele, virar um herói também. Mesmo sem poder nenhum, tendo um corpo magrelo e sendo anêmico. Pois é. Até agora tá parecendo que, tipo, meio que o conceito de o mundo ter super-heróis e tal, no piloto, e essa coisa dele ser anêmico, essas coisas, parecido com o All Might quando ele fica... quando ele fica humano, fraco, sabe? Vomitando sangue e tal. Como aqui não existe All Might, quem é o doente da vez agora é o pobre Midoriya. Tanto que ele cospe e vomita sangue igual ao All Might. Eu só não sei se o sangue aqui é branco, né? Pois geralmente o sangue dos mangás é preto. Virou uma Matsu no Pausai? Outra mudança interessante é que os vilões desse one shot não são ladrões de banco ou vilões que querem mudar o mundo ou dominá-lo, como no mangá original. E sim apenas monstros. Mutantes, estilo Max Steel. Nas horas vagas, tenta combater os monstrengos com os próprios equipamentos que ele vende, vestindo um traje inspirado no seu antigo herói favorito, Positive, que simplesmente sumiu do mapa alguns anos atrás. O foda é que ele não tem licença pra isso, o que pode dar uma bela de uma cana. No meio de um de seus feitos heróicos, ele acaba se deparando com uma criatura conhecida como Aberrante. Eu acho que eu tomei no cu. E aí que surge o herói profissional Snipe, um cowboy de máscara que, olha só, existe no anime e que derrota o monstro com facilidade e o salva. Ao ver o traje de Jack, Snipe o critica duramente, dizendo que não deveria se fantasiar de um herói fracassado e lamentável como Positive, deixando Midoriya bem puto. Mas como o mundo não gira, ele capota. Mais tarde esse mesmo herói acaba sendo capturado por um monstro gigante. Socorro! Jack, por impulso, corre para salvá-lo. No meio do resgate, Jack solta um plot twist. Ele já sabia que o Snipe era, na verdade, o Positive disfarçado. Com a ajuda de um dos suportes de Jack, Snipe vira o jogo e vence o monstro. E aí que ele abre o seu coração. Positive confessa que desde que tomou um golpe quase fatal no peito, ele travou ao ponto de não conseguir mais se aproximar dos monstros.
Algo meio parecido com o ataque que o All Might levou. A diferença é que aqui foi mais um trauma psicológico, enquanto o All Might teve seu estômago indo de base, e limitando muito de seus poderes. Por causa disso, o Snipe passou a lutar de longe, se escondendo, com vergonha de ser o herói que ele já foi um dia. Ele se culpa até hoje por isso. Mas aí ele viu Jack, todo ferrado, sem poder nenhum, um pobre coitado, todo magrelo, raquítico, parecendo um judeu magro que fugiu do campo da Polônia. Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. Um João Ninguém, enfrentando o bicho na raça, e isso reacendeu a chama que estava apagada dentro de si. No final, Positive reconhece o Jack como um herói de verdade. E de quebra, o moleque ainda salva a empresa de sua chefe da falência. Bom, minha opinião sobre esse one shot. Por mais que ele passe uma mensagem bacana de que você não precisa ter poderes, força, músculos para ser um herói, você pode ser um herói de várias outras formas, inclusive com palavras, atitudes ou bugigangas como o Batman. Mas, sinceramente, isso aqui não ia vingar como série nem ferrando. Primeiro, o cara é um CLT, um assalariado. E o público-alvo disso é pré-adolescentes que mal sabem o que é uma carteira assinada. E segundo, aparentemente a ideia era o protagonista ser fraco o mangá inteiro. O que ficaria difícil manter o ritmo por muitos volumes. O próprio autor meio que percebeu isso e reaproveitou o que dava no mangá oficial. O Midori ainda começa sem poderes, mas ele prova o seu valor. E depois disso, aí sim que ele herda os poderes do All Might. Ou seja, a mensagem continua, mas agora tem porrada, bum, socos, explosões. Então foi melhor assim. Antes de Light Yagami virar um gênio frio e calculista que escreve os nomes do caderno com trilha sonora épica de fundo, existiu... Pra mim, eu assisti o anime inteiro já faz anos já. Mas pra mim, até metade, até a morte do o rival do L, acontece, o rival do Kira, quer dizer. Mas depois que morre, eu prefiro assistir aquela parte, se não me engano, que lançou, não sei se no primeiro ou no segundo filme live action do japonês do Death Note, que lá é bem melhor. O final do o mangá foi estendido bastante, porque tava dando muito, como é que chama? Vendendo muito mangá no Japão. Aí eles se estenderam bastante e não precisava, porque depois que ele morre, simplesmente o mangá ele tenta botar toda hora um outro personagem para ser mais inteligente que o L, sei lá o que, para no final derrotar o Kira. E o Kira também ele fica completamente, ele praticamente muda completamente de personalidade. Ele começa a ser mais, como é que chama, deixar mais a desejar. Aí foi pego no final. E prefiro mais o que aconteceu no filme, que daí mostra um final bem melhor. Outro Light, mais bonzinho. E é isso que veremos no piloto de Death Note. O protagonista da vez é Taro Kagami, um garoto de 13 anos que encontra um caderno chamado Death Note em sua escola. Como ele era uma criança que provavelmente dormia nas aulas de inglês, ele acha que é só um caderno comum. E só descobre que ele é uma arma de assassinato em massa, meio que sem querer querendo, usando como diário e anotando os perrengues que ele passou na escola. Nisso, os moleques que bulinavam com ele vão de arrasta do coração. Assustado, ele começa a suspeitar do caderno. Então ele vai lá, testa de novo com outros valentões que mexeram com ele e... ele confirma suas suspeitas. Nisso, o Ryuki aparece. Como sempre, matando qualquer um do coração, ele explica as regras do Death Note, que são praticamente as mesmas do mangá que conhecemos. Taro tenta devolver o Death Note para Ryuki, porém ele recusa, pois já havia conseguido um novo caderno. Até agora tá bem diferente do Death Note. O L é bem mais frio. E não tem nenhum alguém que faça bullying com ele. Ele simplesmente é o garoto mais popular e mais talentoso da escola. Enquanto isso, dois detetives aparecem na casa de Taro para conversar sobre as mortes misteriosas. Nessa hora, o cu do garoto não passava nem o Wi-Fi. Fudeu, menor. Na mesma noite, Taro teve pesadelo com as mortes dos garotos. Ryuki, para consolá-lo, dá pra Taro uma borracha chamada Death Eraser. Eu sabia, pelo que eu tinha lembrado, era só que o autor só tinha imaginado, não um posto, não desenhado no mangá.
Que era uma borracha que poderia apagar e a pessoa poderia voltar à vida, alguma coisa assim. Sim, exatamente isso. Uma borracha que ressuscitava qualquer pessoa cujo nome foi escrito no caderno, contanto que o corpo não tenha sido cremado. Nessa hora eu acho que o autor viajou um pouco na maionese. Mas, como diria Matsunaga, vamos por partes. Depois eu elaboro melhor. No dia seguinte, os valentões estão vivos de novo. Isso mesmo. Os moleques morreram, voltaram do nada. E no dia seguinte já estavam na escola como se nada tivesse acontecido. Nenhum trauma, nenhuma terapia. Só mais uma terça-feira normal no Japão. Os detetives chegam na classe para conversar com os valentões. Porém, eles de repente morrem de dor. Olha, tá começando a ficar engraçado. E de quebra, os detetives também vão de vala. Resultado, pânico geral na escola. Eu ficaria feliz. Aulas suspensas, eba! Taro então volta pra casa tentando entender o que diabos aconteceu. E vê na TV que vários criminosos ao redor do mundo também morreram de forma fulminante. Taro e Ryuki deduzem que outra pessoa tem um Death Note. O próprio Ryuki vê que seu segundo caderno sumiu. Puta que pariu, Ryuki. Taro então descobre que outro colega de sua classe pegou o Death Note. Conseguindo ressuscitar as pessoas que morreram, Taro e seu colega Miura tentam explicar a história para os detetives. Mas é óbvio que ninguém acredita. Para provar, Taro pede pro Miura escrever seu nome no caderno e depois apagar com a borracha. Olha, a chance de isso ter dado merda era grande. Já pensou se ele escreve o nome com caneta Bic, aquelas permanentes? Mas enfim, tudo dá certo. Os detetives ficam chocados, dizem pra não contarem isso pra ninguém e o caderno acaba sendo no final queimado. Depois de saírem de lá, Ryuki pergunta pra Taro como é o mundo dos mortos. E pela cara do Taro, não parecia ser um lugar muito agradável. Será que ele foi pro limbo? O piloto termina com um salto de 7 anos no futuro, com Ryuki e Taro conversando sobre a repercussão do caderno no mundo. Nada de muito importante, mas é interessante notar que as memórias do Taro não foram apagadas mesmo após ele se livrar do caderno, ao contrário do que acontece no mangá original. E o que Ryuki tá fazendo ali? Com Taro? Se ele nem tem mais o caderno, depois de 7 anos, viraram best friends? E bom, esse lance de ressuscitar pessoas tira um pouco a seriedade da história. E graças a Deus essa ideia só ficou no piloto. Mas eu até passo um paninho porque a história claramente foi pensada para ser fechada. Algo mais direto, sem muito espaço para desenvolvimento nem camadas mais profundas. No fim das contas, eu acho que a ideia era só apresentar um conceito de caderno da morte de forma clara, sem entrar nas questões morais e filosóficas que o mangá exploraria depois. E terminar com um final feliz, né? Porque era só um começo. De qualquer forma, eu gostei. Sinceramente, o anime, se não me engano, ele tem cerca de 26 ou 28 episódios. Se ele tivesse terminado com uns 14 episódios ou 13, estaria de boa. Porque ele pegou e estendeu demais coisas que não precisava. Não sei quanto ao mangá, porque eu nunca vi o mangá. Mas provavelmente espicharam demais, porque tava dando bastante repercussão. Só que daí depois o que aconteceu foi que ele estragou. É um dos vários que a obra tá dando muita visibilidade e dinheiro lá, venda de mangá, daí eles pegam e aumentam bastante, pede pro autor espichar bastante a obra, a vender bastante, e aí no final fica uma obra que é grande, mas não tem grandes coisas para apresentar. Assim como Death Note, chegou numa parte que simplesmente o rival dele morreu. Aí simplesmente não tinha mais nada que acontecer, simplesmente ficar botando outro personagem. Não, esse personagem é tão inteligente quanto tal personagem. E deixar o protagonista, o Light, cada vez mais burro, para no final ele perder de uma maneira bem idiota. Bem como um piloto, e a serialização foi mais do que merecida. De todos os pilotos que eu falei até agora, o de Bleach é sem dúvidas o menos diferente da versão final. Ainda assim, ele tem umas coisinhas bem curiosas. A primeira delas já tá logo na capa. Ichigo de cabelo preto. Oh, meu Deus! A história já começa nos mostrando Ichigo em seu trampo de Shinigami, ou ceifador de almas, como preferir. Se eu não me engano, no anime, eu não sei no quanto o mangá, mas no anime tem dois personagens que é extremamente parecido com o Ichigo de cabelo preto. O
O primeiro é aquele que tem, eu acho que um 69 desenhado no rosto. E o próximo era o mestre a Rukia. O mestre da Rukia, antes dela vir pro mundo humano, era um cara que é extremamente parecido com o Ichigo, só que com cabelo preto também. Ao invés dele fazer aquele ritual conhecido como Konso, aquele toque de espada que manda a alma pro além, né? Aqui ele entrega 2 passagens pra alma viajarem pra Soul Society. Sim. No piloto, até pra pessoa morrer, ela precisa de visto. Curiosamente, essa ideia foi reutilizada lá no capítulo 546 do mangá, quando os humanos visitam a Soul Society. Nos é contado então que ele sempre teve a capacidade de enxergar e interagir com espíritos, assim como no anime. E como ele virou Shinigami, você me pergunta? Simples! Numa tarde qualquer ele presenciou um duelo entre Rukia, Shinigami da 3ª divisão, e um Hollow, que tava na ânsia de lanchar umas almas. Ela quase finaliza o bicho quando o Ichigo, do nada, mete a força no meio e dá uma lapada nela, que a faz voar longe. Um pouco parecido com a bicuda que ele dá quando ela entra no quarto dele no anime, atrapalhando ela e quase ele indo de base por causa disso. Mas Rukia salva ele. Só que depois disso, por algum motivo que eu acho que o Kubo tirou do cu de uma cadela desdentada, a Rukia fica esgotada a ponto de encolher, igual meu pênis no frio. E a cena mais intancável desse piloto é Rukia tomando banho pelada numa xícara de leite. Não é nem de água, é de leite. Sem muita escolha, ela empresta seus poderes pra ele terminar o trabalho. Ao contrário do mangá original, né? Onde Ichigo se torna um Shinigami por vontade própria pra salvar sua família, aqui ele vira meio que a força. E o Ichigo ainda implora pra voltar ao normal. Mas Rukia diz que isso é temporário e que vai voltar ao normal em 7 dias. 7 dias depois... Ai, Ichigo, então, eu não vou voltar ao normal não. Se fode aí, tá? E eu aqui pensando. No mangá, se eu não me engano, é que a Rukia, ela fica com um poder bem fraco, ela pega e meio que dá um pouco do poder dela pro Ichigo se transformar em um ceifeiro de alma substituto. Só que daí ela meio que, em vez de dar um pouco de poder, o Ichigo meio que absorve todo o poder dela e deixa ela praticamente sem poder nenhum. Aí depois, mais pra frente, que daí mostra que daí aconteceu tudo isso por causa do Aizen, que era tudo um plano dele. Nossa, que bela construção de uma amizade, né? Baseado na confiança. Que bela motivação para um protagonista, né? Ele fazer seu dever à força. A Rukia seria uma personagem muito gostável se fosse assim, né? Vocês não acham? Hein? Enfim, ela diz que tem um novo chamado. Uma pessoa morreu por perto. E esta pessoa é ninguém menos que a Orihime. Sim. Sinceramente, eu acho que as pessoas que mais odeiam a Rukia não, a Orihime, é por causa do mangá. Mangá não, por causa do anime. Porque o anime estendeu coisas que ela não falava e nem fazia. Até que ela é jumenta. Ela morre caindo nas escadas de um parque. O espírito do pai dela aparece e diz que vai levá-la à Soul Society. É uma cena bem bonitinha. Só que aí vem o grande plot twist. Que na verdade era bem óbvio. O pai dela era um Hollow disfarçado. Um Hollow que matou a própria filha, acusando-a de tê-lo esquecido. Pois ela parou de rezar por ele e só falava de Ichigo isso, Ichigo aquilo. Aqui já rolava um certo chip. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, no mangá original acontece algo parecido, só que com o irmão dela, não com o pai, usando o mesmo pretexto pra matá-la. Só que no mangá original ela não chega a morrer de fato, né? O que deixa a cena aqui bem mais sombria. Ichigo então dá conta do Hollow, libera a Orihime pra seguir em paz, e o piloto termina com Rukia voltando ao tamanho normal e partindo com a alma da garota. Olha, eu não achei ruim não, tá?
Tem umas coisas meio toscas aqui e ali, tipo a Rukia encolhendo do nada. Parece que o Kubo tava sem ideia de como passar os poderes dela pro Ichigo, e aí ele pegou a primeira ideia idiota que veio na cabeça dele. Felizmente, algum editor iluminado da Shonen Jump deve ter virado pra ele e falado: irmão, esquece essa merda aí, pelo amor de Deus. Mas no geral, eu achei um piloto decente. Dá pra ver que o Kubo já tinha algumas ideias boas, bem formadas, só precisava de uma lapidada, né? E vocês, o que acharam? A Orihime... Eu queria saber mais ou menos quanto tempo demorou pra isso acontecer entre lançar entre todos que apareceram aqui, lançar o one shot e até lançar o primeiro mangá de verdade. Porque com certeza ele deve ter passado por várias revisões, feito várias outras histórias até ser a história que é a original agora do mangá. Teria sido melhor a Orihime ter morrido? É uma coisa a se pensar. Antes de falar do piloto de Attack on Titan, eu recomendo que você use proteção nos olhos, porque além desse piloto conter cenas fortes de anatomia duvidosa, parece que o Isayama desenhou tudo durante um terremoto. A história começa no meio de um deserto, onde um grupo chamado Vanguarda, uma versão beta da tropa de exploração, tenta enfrentar um titã. Spoiler, não dá certo. Quase todos viram patê humano. Logo em seguida, a história revela uma origem alternativa dos titãs. Esquecemir, parasita místico, poderes hereditários, ciclos de ódio. Aqui a parada é mais insana. Os titãs foram criados pelos próprios humanos. Isso mesmo! 100 anos antes, um grupo formado por cientistas malucos, políticos psicopatas e religiosos surtados teve a brilhante ideia de resolver os problemas da humanidade de uma maneira simples, espalhando animais pelados gigantes pelo mundo. Resultado, quase toda a humanidade foi pro beleléu, e os sobreviventes se esconderam em cidades cercadas por árvores gigantes, não muralha. Sinceramente, até aqui é o que eu achava de Attack on Titan. Não tá muito diferente do que tava do anime, não. Pera, Isayama, você tá de sacanagem, né? Isso aqui eram pra ser casas. Parece caixinha de fósforo. Lá conhecemos Murakumo, um soldado carrancudo que é literalmente a Mikasa, só que com bolas. Ele também parece ser uma mistura do Levi e um pouco do próprio Eren. Ele volta pro quartel e dá de cara com Tsubaki, que é o Eren versão mulher? Mano, que multiverso maluco é esse? Tá, eu realmente fiquei na dúvida se era de fato uma menina, já que o Isayama não sabia fazer a anatomia de uma. Segundo essa wiki... E se você for parar pra pensar, o Isayama deve ter utilizado essa versão feminina do Eren pra Parece muito. Nabi mais pra frente, já que eles são muito parecidos. Assim como o Eren do anime, ela é cheio de determinação, quer se vingar dos titãs que mataram seu pai e praticamente implora pra ser treinada por ele. No começo, Murakumo diz não! Mas muda de ideia e propõe um desafio: 100 golpes de espadas por dia. Boa sorte. Logo após isso, Murakumo do nada é cercado por um monte de soldados armados que o acusam de ser um titã infiltrado. Ele reage e corta um dos soldados no meio, com uma espada que sai fogo. Mas aí vem um grande plot twist. O soldado cortado era na verdade um titã disfarçado de seu pai, morto há 10 anos atrás. O caos se espalha pela cidade quando mais soldados se revelam titãs e começam a devorar uns aos outros, fazendo eles ficarem maiores. No meio dessa bagunça toda, o Eren menina tenta peitar os titãs com facas de cozinha. E ela quase vira lanche por isso, mas é salva por Murakumo. Quando tudo parecia perdido, com Murakumo quase sendo devorado, ele se transforma em um titã. E não é qualquer titã, é praticamente o titã do Eren. Muito parecido. Isayama, seu sacana, né? Ele parte pra porrada com vários titãs ao mesmo tempo, até sobrar só um pra finalizar. Porém, Murakumo acaba tendo seu ponto fraco exposto, que, diferente do anime, não fica na nuca, mas sim no ombro. Uma espécie de núcleo. Ambos acertam os pontos fracos um do outro e acabam morrendo. No final do piloto, Tsubaki sobrevive, visita o túmulo de seu mestre e decide continuar seu treinamento de 100 golpes por dia. Porque se tem uma coisa que o Isayama gosta de fazer, é deixar órfão traumatizado, motivado pra lutar. E olha,
Se eu não conhecesse a obra original, eu diria que muita coisa envolvendo os titãs ficou meio what the fuck. Mal explicado, meio confuso e com uma trama contada às pressas a ponto da gente meio que cagar pros personagens. Mas dá pra ver que o Isayama tinha umas ideias bem ricas, só faltava tempo e uma serialização pra desenvolver tudo direitinho. E o mais interessante é ver a evolução dele como artista, o que prova que... Uma enorme diferença. Menos o design do personagem, que era pra ser tipo a Mikasa versão homem. Acho que é as penúltimas temporadas de Attack on Titan, o anime pelo menos, o design da Mikasa em rosto parecia muito com um dos homens. Até mesmo alguém que sofre de Parkinson pode melhorar absurdamente seu traço com o tempo. Menos o autor lá de One Punch Man, se não me engano, web novel, que daí ele lança na internet, aí depois, tempos depois, eles fazem um mangá que daí sim, eles desenham com uma qualidade incrível. Você achou mesmo que eu ia deixar o antigo mascote do canal de fora da lista? Charuto! E olha, ele de longe é o piloto mais bizarro dessa lista. O piloto começa mostrando Naruto fazendo suas necessidades fisiológicas, mijando em um colega preso num buraco. Pois é. Aqui ele tem uma personalidade bem mais rebelde e FDP do que conhecemos no mangá original, sendo um cão em pessoa. Ou melhor, uma raposa. Isso porque, nessa versão, ele não é o hospedeiro da raposa de 9 caudas, e sim o filho dela. Ou seja, isso mesmo que você tá pensando. Uma humana tendo um caso com uma raposa. A história nos conta que essa tal raposa devastou a aldeia. 9 guerreiros tentaram dar conta da fera, mas só um sobreviveu. Esse sortudo virou líder da vila, uma espécie de terceiro Hokage, e foi ele quem encontrou o filhote da raposa e resolveu criá-lo. Esse filhote é o Naruto. No meio do papo com o Hokage, Naruto vira do nada um morcego. Simplesmente do nada. Temendo que ele crescesse e se tornasse maligno igual ao pai, o chefe da vila o envia para a cidade grande com a grande missão de fazer seu primeiro amigo. Sim, o plot desse piloto é literalmente o meme Os Amigos que Fazemos no Caminho. E aqui já rola uma grande diferença em relação à obra que conhecemos, a ambientação. Enquanto a obra original se passa em um universo pseudo-feudal, o piloto rola num mundo bem mais moderno, parecido com o da gente, com cidades grandes, prédios, carros e até polícia armada. Algo que foi adotado mais pra frente naquela coisa chamada Boruto. Antes de partir pra missão, Naruto foi atrás de sua refeição predileta. Enquanto saboreava uma deliciosa tigela de lamen, ele acaba conhecendo Kuroda, um artista renomado, e também um pinguço de primeira. Para conseguir uma segunda tigela de graça, ele topa levar o cara até o ateliê dele, onde conhece também... O tio do Lamen continua muito parecido com a da primeira do One Shot. Tem seu assistente, Takashi. Como agradecimento, Kuroda convida Naruto pra tomar umas. E foi aqui que eu percebi que o Kishimoto usou drogas quando estava escrevendo esse piloto. Porque... assim... como a porra de uma criança de 12 anos bebe álcool numa boa? Assim, eu já experimentei cerveja quando eu era criança, tá? É o quê? E sabe qual gosto eu senti na época? Urina gelada. Mas enfim, depois de muita cachaça em conversa, Naruto acaba dormindo na casa do artista, sendo furiosamente acordado pela polícia na manhã seguinte. O motivo? Uma pintura valiosa deles havia sido roubada, com o assistente de Kuroda indo de base. Pesado. Igual a sua mãe. Para piorar, Naruto era o principal suspeito, já que uma arma foi encontrada em sua mochila. Assim, dá pra notar uma certa semelhança com o primeiro episódio do anime, onde Naruto rouba um pergaminho proibido. Para provar sua inocência, Naruto sai pela cidade de moto com seu faro animal pra tentar achar o culpado. Até agora não parece nada com ninja, alguma coisa assim, ou jutsus pelo menos. De moto. No final, ele encontra o assassino. Um policial corrupto queria vender a obra roubada. Naruto derrota o cara se transformando literalmente na Kyuubi
Uma Kyuubi bem fofinha por sinal, conseguindo limpar seu nome e com ele Kuroda virando grandes amigos. E Naruto proferindo tais palavras no final do mangá que eu achei intancável. Abre aspas. Amigos são, como eu posso dizer, bons pra caralho. Fecha aspas. Ai, Kishimoto. Queria saber como é que isso aqui se tornou Naruto. Não faz o menor sentido. Só tem o quê? O Naruto e o terceiro Hokage, que se parecem no mínimo. O Naruto, o terceiro Hokage e a Kyuubi. Mas fora isso, não tem absolutamente nada em comum entre um e o outro. Parece, sei lá, alguém tentou. Como que chama? Criar uma obra própria de alguma coisa que já existia. Não faz o menor sentido isso aqui. O que tu fumou pra escrever essa... Assim, eu realmente não entendo pra onde o Kishimoto queria levar essa história. Era pra ser um drama investigativo? Ou isso aqui tá mais pra um episódio de filler aleatório do anime? Ele consegue um amigo, beleza. Blá blá blá, amizade é tudo. Tá, mas e depois? Pois Naruto não fala em nenhum momento que o sonho dele é ser um ninja ou ser um Hokage. Aliás, eu acho que a palavra ninja não é nem sequer mencionada nesse piloto. Tipo, eles usam jutsus, mas não são ninjas, e sim guerreiros. Meu Deus, isso aqui é tão genérico que não dá nem pra acreditar que essa bunda de piloto virou o que é hoje. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, então esse foi o React de hoje. Obrigado quem assistiu, até o final e até a próxima.